Olá a todos que nos assistem. Como é a nossa proposta do Instituto Infância Protegida, nós estamos aqui para mais um bate-papo e hoje nós vamos conversar com o Dr. Chamon, candidato a deputado estadual pelo Estado do Espírito Santo. Dr. Chamon, boa tarde, como você está? E eu quero agradecer em nome do Instituto e de toda a diretoria pela sua disponibilidade na correria da campanha de estar aqui conosco novamente. Olá, boa tarde, Raquel. Um prazer estar aqui, né? Principalmente porque eu apoio esse instituto, acho muito interessante, muito importante o papel que vocês fazem. E é um prazer estar aqui. Ótimo. Eu não vou fazer bem uma sabatina, mas eu queria que as pessoas soubessem qual a sua profissão. Bom, eu sou professor há 25 anos, ininterruptos, é bom ficar claro isso, nunca deixei de dar aula nos 25 anos, sou perito criminal da polícia há 15 anos também e exerço há 15 anos a profissão. Certo. Trabalho com isso. Isso. Independente do seu trabalho profissional, você já exerceu em alguma comunidade ou em alguma entidade algum trabalho de voluntário em favor de alguma classe? Então, tem coisas que você tem que fazer em silêncio, né? Claro, Sim. né? Sabe disso. Né? Então, se você não perguntasse, eu não iria falar sobre isso. Mas o trabalho de doar, o ato de doar, a gente já faz há muito tempo. Eu, a minha esposa, a gente doa em conta, né? Para não esquecer, ou quando está apertado, não deixa. Eu vou deixar de doar porque eu estou apertado. A doação já faz parte da nossa vida mesmo, há muitos anos já. Não sei quantos anos, mas muitos anos. Eram 2 lugares que a gente doava, agora são 3, né? Que a gente faz isso. Fora essa parte que você doa o dinheiro, que não é a Sim. doação do tempo, você doa seu tempo para ganhar o dinheiro. São coisas diferentes. A gente costuma fazer alguns trabalhos que são para ajudar pessoas, né? Então, assim, Chamon, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou professor, né? Então, por muitas vezes, a gente adotou alunos. Ninguém sabia. Adotar aluno é assim, eu e alguns amigos, que talvez me escutem agora, né? Mas sempre foi feito em silêncio para não dar aquele constrangimento ao aluno. Sim. Não tem sentido. Mas a gente custeava o material Que coisa dele. boa. Ou custeava a comida, a alimentação. Ele precisava frequentar, ele ganhou... Às vezes o menino ganhou bolsa, eu dei aula em cursinho há muitos anos, né? O menino ganhou bolsa e ele não tinha como comer. Aí a gente chamava no cantinho, aquele ali ficava sendo meu, aquele outro ficava sendo meu, o outro colega pegava outro. É como um apadrinhamento, seria isso? Um apadrinhamento. É que eu acho maravilhoso fazer isso. Se todo mundo fizesse, ia ser ótimo. Apadrinhasse 3, aí você pensa em 200 pessoas fazendo isso, você tem 600 pessoas que vão auxiliar mais 1.800. Virasse uma reação em cadeia, né? Aí sempre que eu fazia, ao final tinha resultado. Sempre teve resultado. Muito bom. A gente ajudava o menino, mas no final ele se ajudava, né? Ele chegava até o final e eu tive tantos exemplos interessantes. O menino passava para um curso na Universidade Federal, na USP, etc. Depois vinha falar comigo: ô professor, muito obrigado e tal. Eu falava: cara, sabe o que você tem que fazer? Quando você estiver bem, eu fui ajudado também quando eu era novo, né? Fui ajudado, ainda bem. Eu encontrei pessoas boas também. Eu vim de família muito pobre. Eu falava: você faz a mesma coisa. Quando você tiver... Corrente do bem. Faz por alguém quando você estiver bem, quando você estiver com grana. Isso pode ser feito, né? Tem gente que já faz isso mesmo. É uma forma de você ajudar a propagar coisas boas, né? Então, e eu agradeço pelo fato de você ter quebrado o silêncio sobre isso, porque isso é muito bom. Mas... Porque mostra mais um lado do Dr. Chamon que as pessoas não conhecem e acham que talvez você não fizesse nada. Isso é muito bom. Então, obrigado por ter quebrado o silêncio. E eu queria saber qual que é a sua motivação para ter vindo agora como candidato a deputado estadual pelo Espírito Santo. Algumas pessoas já me perguntaram isso. Por quê, né? Eu podia estar numa zona de conforto, né? Eu sou perito criminal, eu gosto muito do que eu faço, sou professor, estou no IFES, eu estou em 2 instituições que muita gente queria estar, né? E já me chamaram em vezes anteriores. Então, em anos anteriores, me chamavam também, me chamaram e eu nunca aceitei. Por quê? Porque eu não ia fazer a diferença como deputado, né? Eu tinha que ter os projetos para deputado, como deputado, para poder entrar numa campanha. Senão ia ser a mesma coisa que os outros.
Um do mesmo, né? Mais do mesmo, ia ser mais do mesmo. Então eu aceitei agora, dessa vez, na verdade o convite veio em 2019, para que eu saísse candidato em 2022 a deputado. Inclusive minha família não quis, meus filhos, minha mulher, né, não quis, na hora todo mundo fica assustado. Mas por que eu aceitei agora? Primeiro que eu estou há 25 anos na minha área, como professor, e estou há 15 anos ininterruptos nas duas áreas, como perito e professor. Eu tenho projetos, a maioria dos candidatos não tem projetos de verdade. Não tem porque não se especializou em nada. O cara não se especializou nas coisas. Ele trabalhou, como vários trabalhadores e tudo, mas ele não se especializou nas áreas que ele falou que vai defender. A maioria diz que vai resolver problema de tudo, mas nunca fez nada, ou quase nada. Então eu aceitei porque eu tenho projetos interessantes, eu vivencio as minhas duas áreas e eu agora posso fazer a diferença. Eu posso ajudar mais pessoas. Agora, nesse momento, eu entrando como deputado, eu tenho a oportunidade de aplicar o conhecimento que eu tenho nas minhas duas áreas, com os projetos que a gente tem, com a equipe que é extremamente técnica. A minha equipe é totalmente técnica mesmo. Eu não peguei pessoa de uma comunidade para dar outra, não fiz isso. Então eu peguei pessoas competentes que estão comigo e a gente quer fazer projetos que eu não estando como deputado, eu não vou conseguir. Se eu não estiver como deputado, eu não consigo fazer. Tem uma hora que você bate numa barreira, numa parede chamada política. Tem que ter a vontade política para algumas coisas serem feitas. Então eu não consigo ajudar mais pessoas, fazer mais coisas, se eu não estiver nesse cargo. Então eu agora aceitei. Hoje você se sente mais seguro e com uma bagagem até maior para poder ter dado esse passo de vir candidato, né? Sim, na verdade hoje eu me sinto seguro. Assim, eu me sinto muito seguro para entrar nesse meio agora. Não é o meio que eu me sinto mais à vontade, né? Quem é muito técnico sabe disso. A gente tem um ministro que é o Tarcísio, né? Que eu acho muito bom. Eu me espelho. O da infraestrutura? Da infraestrutura. Ah, sim. Ele já esteve em outros governos, ele não esteve só nesse governo, inclusive. Então ele transcende o presidente, algum presidente. Ele é um cara técnico, ele tem projetos bons, ele pensa isso melhor. Que o Brasil tá precisando. Ele pensa melhor para o país, para o estado dele, ele pensa o melhor para o povo. Então eu defendo a melhor aplicação de serviço público com o menor custo possível, sempre digo isso. Então um cara que eu me espelho muito, que é extremamente técnico, que também eu tenho certeza que no começo não se sentiu à vontade nesse meio político, é o Tarcísio. Oh, que bom. E eu tenho acompanhado e tenho visto que ele tem se destacado bem aí na corrida eleitoral. Me fala um pouco como que você hoje vê no cenário capixaba a educação. No cenário capixaba, eu posso dizer, no Brasil também, né? A educação, eu falo como professor. A educação de uns anos para cá ela teve uma expansão muito grande. Só que a qualidade do ensino não acompanhou essa expansão. Ou seja, é importante que a educação seja inclusiva. Eu sou um defensor disso, pelo amor. Eu fiz tudo nas universidades públicas. Eu estudei nas melhores universidades desse país, né? Fiz a faculdade, o mestrado, doutorado nas melhores universidades do Brasil, com certeza. E eu vim de família muito pobre, então eu sou a favor que tenha inclusão. O que eu sou contra é a enganação. É a inclusão sem qualidade. Ah, sim. Por quê? Porque você dá o ensino, empurra aquele estudante para séries superiores e lá na frente ele vai receber a conta. Não é o governante que recebe, é ele que vai receber. Ele vai entender que ele chegou lá na frente sem base. E lá na frente, o mundo te engole. O mundo real engole as pessoas. O mercado de trabalho engole a pessoa, Exatamente. Né? Eu falo para os meus alunos, o melhor professor é aquele que te treina para a vida real. Eu sou professor, treinador. Eu falo com eles sempre isso. Me dou muito bem com os alunos, brinco com eles, jogo futebol com eles, eu gosto muito de futebol, brinco e tudo, eu brinco toda aula, a gente ri e tudo, mas eu falo com eles o seguinte, eu tenho um conteúdo a ser dado. Esse conteúdo é cobrado. Ah, mas o conteúdo... Então me ensina uma outra forma de que você chegue no mundo real. Porque lá fora vão te cobrar isso. Então eu faço com ele o que eu quero que façam com os meus filhos. Professor
que treina o aluno é o melhor professor. Os melhores que eu tive foram os que me cobravam mesmo, que eu tinha que estudar. Que é muito fácil fazer média, Raquel. Eu sempre digo isso também. Fazer média. Tem pai que faz média, tem mãe que faz média. Depois a conta chega. Sim. Educar é muito difícil. Criar de verdade é muito difícil, entendeu? Você ter filho e fazer média, tem coisas que apresentar você tem que ser... e apresentar à criança, principalmente, princípios, uma base familiar, isso, como você falou, e que também está linkado à educação, está muito difícil, né? Sim. E só para, como você falou, antes de eu te perguntar sobre um outro assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu currículo, que eu sei que ele é muito interessante. Eu formei pela UERJ, eu formei em biologia na UERJ, né? Aí eu fiz o mestrado em microbiologia na Federal de Viçosa, lá em Minas, que é uma universidade maravilhosa, né? E 11 anos depois eu fiz o doutorado na UFRJ, terminei nos Estados Unidos, lá no Crime Lab, que o pessoal chama de CSI e tal, que todo estado americano tem CSI, é bom ficar claro isso. Eu fiz lá no CSI de Miami, né? No Crime Lab do Miami-Dade Police, que é a polícia de lá, né? Sim. Fiquei lá na Florida International University, que é na universidade... A Florida FIU, né? FIU, né? Falando em português. E fiquei na polícia, ficava nos dois. A parte entomológica eu fiz na universidade, a parte molecular eu fiz na polícia. Antes de fazer a faculdade, é bom ficar claro, eu fui fuzileiro naval, fui militar durante quase 5 anos. Eu tenho uma tatuagem de fuzileiro, eu sempre mostro pro pessoal, porque só quem tem essa tatuagem é fuzileiro, ou só quem deveria ter, né? Porque é uma tatuagem de fuzileiro naval. Esse nome em latim, ad sumus, meu primo tem. É específico de fuzileiro. Fui militar por 5 anos, inclusive eu estou tendo muito apoio dos militares nessa campanha. Isso é bom. Que eu sou professor da PM há 15 anos, né? Eu dou aula na PM para soldados e oficiais há 15 anos e dou aula na Academia da Polícia Civil para delegados e peritos desde 2011. Então, lá se vão 12 anos, né? 11 anos, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu sabia que o seu currículo era bem interessante, então eu queria que as pessoas soubessem. O doutorado foi escolhido o melhor do país, né? Eu ia te perguntar, tem um negócio aí de um melhor aí, ainda bem que você falou. Obrigada. O doutorado é para crimes sexuais, né? Para poder conseguir provas contra estupradores em locais de homicídio que a vítima está em decomposição avançada. Essa tese foi escolhida a melhor do país. Eu recebi o prêmio na USP em 2016. E eu recebi o prêmio também Espírito Público, foi o destaque vencedor, ou seja, o destaque entre os vencedores do prêmio Espírito Público, que é a maior premiação de servidor público no Brasil. Recebi em 2019. Agora eu queria tocar num ponto que eles chamam de calcanhar de Aquiles, né? De muitos governos. Segurança pública. Na minha opinião, a segurança pública no Espírito Santo, que é um estado pequeno, ele tem 78 municípios. Vou fazer uma comparação para você ter ideia. O último dado que nós tivemos agora colocou Minas Gerais com 853 municípios, ou seja, nós temos menos de 10% dos municípios de Minas Gerais. Nosso estado é minúsculo, é um pedacinho de Minas Gerais. É muito mais fácil você administrar uma casa de 3 quartos do que uma casa de 30 quartos. Sim. Entendeu? Minas Gerais hoje é considerado um dos estados mais seguros do Brasil. Está aqui do nosso lado. Meu estado natal. Exato. E ele é gigante. Sim. Então, alguma coisa está sendo feita errada no Espírito Santo para nós sermos o contrário. Nós somos um dos estados que tem os maiores índices de violência do Brasil. Dentre esses índices, nós temos os feminicídios, os homicídios de jovens de 15 a 24 anos. Esses índices todos são oficiais, não sou eu que estou dizendo. Sim. Estão lá, né? Então, eu acho que a segurança pública, a forma como foi feito no Espírito Santo até hoje, não funcionou, não é? Uma das coisas que eu sempre digo não se melhora a segurança pública sem pensar no profissional. Não dá para dizer que pensa em segurança pública pagando ao soldado da Polícia Militar o pior salário do país. É impossível, né? O cara tem que pagar as contas dele. Porque ele tem que ter vocação, igual fala do professor de ensino de base. Ele paga as contas dele, não é com vocação. Ele paga as contas dele com dinheiro. Sim. Nós temos que ser realistas.
para você melhorar um setor, uma política pública, você tem que pensar no profissional que está trabalhando ali. É ridículo o que se faz. Não se fala nisso. Então não pode um governador, por exemplo, há uns anos atrás, ele abrir mão de imposto, ter uma isenção de imposto para alguns grupos, deixar de arrecadar e ao mesmo tempo não querer pagar um salário justo. A um policial militar, como aquele fatídico 2017, Sim. que eu acompanhei, que eu vi tantas injustiças que aconteceram com os PMs, que as pessoas não sabem, né? Com os PMs em 2017. Então, eu acho que não é levado a sério como deveria. A estratégia não está funcionando, sinceramente. E a perícia. Poxa, um governo que pensa no social, ele tem que pensar que não existe justiça sem provas. Quem materializa a prova é a perícia. E a perícia no Espírito Santo não é autônoma. Ela está pedindo socorro há muito tempo. Então tem que pensar nesses dois lados principalmente. Nessa ponta, que é a PM, que é muito mal remunerada, no perito, que é muito mal remunerado, que é o pior salário do Brasil também, e numa estratégia conjunta dos setores de segurança pública. Porque do jeito que está, não está funcionando. Inclusive, a gente pesquisou, pode ter mudado agora, mas o último, quando a gente fez a busca, vou puxar a brasa um pouco para minha sardinha agora. Nós temos só uma delegacia especializada em crimes que apuram violência contra criança e adolescente. Uma DPCA no estado do Espírito Santo, né? E 210 a nível Brasil. Isso, assim, é nada, né? E o quantitativo também dos policiais também é muito pouco, né? E quando se troca 6 por meia dúzia. Tira dali de uma homicídio, de uma delegacia patrimonial e tiram 6 ou tiram 3 e só faz uma troca de pessoas, mas fica no mesmo... E nós temos aí uma gama de bacharéis em direito, doidos para poder fazer concurso. E por que não se abre um edital para poder preencher essas vagas? O senhor concorda comigo ou eu estou errada? Não, concordo plenamente. Se existe uma demanda, a demanda existe, a gente sabe disso. Uhum. Né? Se tem profissionais no mercado para suprir a demanda, a gente tem que pensar assim. Né? Porque não adianta eu ficar economizando dinheiro, não é? Como se faz. O Espírito Santo é A, é nível A. Mas você está guardando dinheiro e sua população morre? Sua população está sendo estuprada? Não pode isso. Então, tem que ter equilíbrio fiscal? Tem. Mas eu não posso estar poupando dinheiro quando eu tenho uma demanda tão importante como essa, que ela está acontecendo há tanto tempo e não se abre o concurso. Claro que eu sou a favor, plenamente. Violência contra a mulher. Pois é. Vamos lá. Eu vou lembrar as pessoas, né, que os índices do Espírito Santo não são índices do Sudeste. Eu lembro de novo, eu dei 59 palestras agora, em instituições de ensino aqui no estado, na Grande Vitória toda, e eu mostro esses índices. O Espírito Santo não tem índices do Sudeste. Nossos índices são do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Tanto dos homicídios de jovens, tem que pegar os últimos 30 anos, né? Pegar índice de 3 meses, não. Nós temos índices altíssimos de homicídios de jovens de 15 a 24 anos. E o feminicídio é um absurdo, porque o Brasil é o 5º país em feminicídio no planeta, com 200 países quase. E o Espírito Santo é um dos estados com os maiores índices de feminicídio nesse país, que é o Brasil, que é o 5º do planeta. Não é errado, Raquel, dizer que a região geográfica Espírito Santo é uma das mais violentas para as mulheres no planeta. É complicado, né? E aí a gente... Não é o que a gente está propondo aqui, mas não tem como não falar. Aí como é que puxa para o turismo? Como é que puxa para outras pessoas virem para o Espírito Santo para poder fixar residência? Aí tudo acaba sendo uma coisa que vai... Um link que vai se ligando ao outro. Concorda comigo, né? Porque sim, dá um pouco de medo, né? Claro, o Espírito Santo tem fama lá fora, né? Assim, eu já fui dar palestra... Essa palestra que eu dei aqui, eu dei em 12 estados diferentes, né? Não só aqui. E as pessoas falam isso lá. Aqui é pequenininho,
Eles sabem que é violento demais, muito violento. E é um estado, é um lugar bom de viver. Tem montanhas maravilhosas, praias maravilhosas. O Espírito Santo é um lugar maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. É muito com diversidade incrível. A qualidade de vida é muito legal. Sim. Mas quando você entra nas periferias da Grande Vitória, principalmente, em algumas cidades do sul, do norte, do noroeste também, a violência está muito alta. Quando você vai para essas áreas, você vê que é uma realidade muito dura, viu? Aqui é super violento. Além de tudo, o turismo não é divulgado como deveria. Sim. Não tem aquele impulsionamento que os outros estados já têm, né? Precisamos melhorar muito no turismo aqui. Precisamos. Agora, de novo, desculpa ser prolixa, mas agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Criança e adolescente. Então, a violência contra criança, adolescente, eu que trabalho com os índices de crimes sexuais, de feminicídio, a gente sabe que esses índices para crianças e adolescentes também são muito altos. Sim. No Espírito Santo, né? Crimes sexuais, então, coisa absurda, né? Crimes de pedofilia. Isso passa por níveis acima do estadual, né? Assim, e o que a gente federal tem são também, né? Subnotificações, não deixemos de falar isso, né? E os crimes, além disso que eu estou falando, passar pelas leis, né? Que a gente sabe disso, então está no nível federal. Os crimes sexuais, eles estão entre os... Ele é o crime de estupro, por exemplo, é considerado o crime violento mais subnotificado do mundo, né? Então ele tem uma notificação de apenas 10%. De cada 10 vítimas estupradas, apenas uma tem notificação. São centenas de milhares de estupros por ano no Brasil. Centenas de milhares. 530, muito triste, né? 520, muito triste. Muito triste isso, né? Então é um fator que tem que ter uma atenção muito, muito, muito especial, porque deixa muito a desejar. A parte do atendimento, ou seja, o que o Estado oferece para a vítima, ainda é muito ruim. Né? Humanizar, eu sempre digo, não é só colocar um cômodozinho com uma cor diferente. É muito legal isso, mas... criança, bonequinho. Não, o negócio é um pouco mais profundo, né? É treinamento de pessoas, é local de atendimento, que tem que ser específico, afastado de outros presos, outros tipos de crimes. É o treinamento de profissionais que vão fazer o primeiro atendimento. Tem que ter uma sensibilidade maior, né? Você não pode atender uma pessoa pré-julgando o que ela fez, o que ela faz na vida. Nunca a vítima é culpada, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas eu já vi muitas pessoas falarem isso, né? Pessoas que se dizem defensoras da família, né, dos bons princípios, falando um negócio desse, é um absurdo. Aí quando acontece com a filha dele, ele entende o que eu estou falando. Nunca, doeu no calo, né? Claro, nunca a vítima é culpada. A gente não pode pegar os maus exemplos, que são a exceção, né, de mulheres e algumas pessoas que utilizam a lei da forma errada, acusam alguém de forma errada, eu entendo. Essas pessoas tinham que ter uma punição também. Sim, você não pode acusar ninguém no crime sexual, que é um negócio tão bárbaro. Mas esse grupo é uma exceção, entendeu? Quase totalidade das vezes o estupro que aconteceu ali, ele aconteceu mesmo, ou seja, foi uma denúncia real. E em todos os casos desses que eu tive a denúncia real mesmo, aconteceu o estuprador é o culpado, não a vítima, né? Então tem que ter um atendimento priorizando a vítima, entendeu? Não pré-julgando ela. De maneira também a se tratar de forma a não passar por vários órgãos, fazendo com que a vítima reviva aquela situação. Sim. Ouviu uma vez, então eu acho que aquilo ali já é o suficiente aí leva para outro departamento para ouvir. Teria como fazer, isso é cruel. Grava ela falando. Exatamente. Pronto, agora faz uma vez, faz 2 vezes. Pô, sim, é uma coisa absurda também. Você revive aquela situação várias vezes. Deixa eu perguntar uma coisa. Na sua fala aí você já respondeu algumas coisas, mas só para poder tocar mais um pouquinho, na sua visão, o que seria prático como deputado
para melhorar a rede de proteção à criança e ao adolescente? Bom, como deputado estadual, eu posso falar o seguinte: isso passa muito antes por leis que estão acima do nível estadual. Você sabe disso. As pessoas também não têm conhecimento disso, né? Muitos não têm conhecimento. Mas é bom falar. Que o CPP, ou seja, o Código Processual Penal, as leis penais no Brasil, elas valem para as 27 unidades da federação, o Distrito Federal, mais os 26 estados. Não é? Você é advogada, né? Sabe disso, né? Sabe bem disso. E tem estados, por exemplo, tem países que a lei penal ela é diferente nos estados. Né? Então, eu acredito que deveria ser repensado isso também no Brasil. Né? Então você pensa igual a mim. Você ter uma lei só para um país inteiro. E a extensão dele, né? Que é um país continental com tantas diferenças, inclusive nos índices de criminalidade, isso tem que ser pelo menos discutido. Sim. Não estou falando que eu sou o dono da razão, nada disso. Eu não sou especialista para falar exatamente disso. Claro, eu tenho que ouvir as pessoas, claro, mas tem que ser discutido. Tem que aprofundar esse assunto, porque não está funcionando. E nós temos um Código Penal de 1940. E o Código Penal ele é muito antigo. Sim, 1940 é muito antigo. Né? Hoje época de Getúlio, né? Exatamente. Hoje um camarada ele estupra, ele faz uma barbárie com uma criança, que ela vai ser traumatizada para a vida inteira, vai fazer tratamento, fazer terapia. Ele com alguns anos já está na rua. Está na rua. Eu acho um absurdo. Também total. Acho. E muitas vezes a persecução penal toda, o trâmite todo, a vítima ela é punida de novo. Ela fica revivendo aquele assunto. Não se tem um mecanismo para proteção real da vítima. Eu escuto muito das pessoas que a gente atende, é o medo de que aquele algoz, que aquele, desculpa o termo, que aquele predador saia. O medo. Porque sai muito rápido. Eles saem muito rápido. Autores de crimes sexuais saem muito rápido. Autores de homicídio no Brasil, Sim. Eles saem em pouquíssimo tempo. E normalmente, infelizmente, né, que eles deveriam sair recuperados, né, sociabilizados e tal, não saem. Eles não saem recuperados como deveriam. O Estado não faz o papel dele na recuperação, mas isso está no âmbito federal. Sim. Tem que deixar claro isso. Claro. O que o Estado pode fazer com relação a isso é melhorar a estrutura de atendimento. E isso eu acredito. Abrir novas vagas, abrir concursos para profissionais especializados, dar treinamento. Isso tem como fazer. Sim. Dar treinamento, capacitação às pessoas, aprender com quem fez o correto. Então tem estados que estão fazendo o dever de casa, vamos aprender com eles, não tem que inventar a roda. Isso. Né? Você pode aprender com eles e aperfeiçoar o que você fez. Tudo em ciência é assim, né? Você não inventa uma televisão melhor do mundo de uma hora para outra. Existiram televisões piores, depois, antes também foram... Assim, ela foi só seguir. A gente tem que pegar exemplos que são bons e melhorar e adaptar ao seu estado. É simples fazer isso, né? Para dar resultado. Falta não é nem boa vontade, falta vontade de fazer. Vontade política. Muitas vezes, Raquel, a vontade política passa, eu estou ouvindo muito isso na política, tá? Passa pelo que eles mais lutam, que eles mais gostam, assim, a maioria dos políticos, tá? Que é o capital político. Eles só falam de capital político. Muitos falam assim. Tem que ver se tem capital político. Entendeu? Eles não pensam que uma vítima pode ser a mãe deles. Eles não se colocam no lugar... Eu falo para as pessoas que tem políticos que são psicopatas, cara. Eles estão travestidos de político. Porque o cara não tem sensibilidade nenhuma. Nenhuma. Então, vamos fazer isso aqui porque é importante. Mas é um crime subnotificado, né, Chamão? Então, de cada 10, uma notifica. Não vai ficar assim. Então, as pessoas não vão... Eu já ouvi tantas essas coisas, né? De você discutir algum assunto sobre projeto com alguma pessoa que tem o poder da caneta e ela... Você vê que ela tá fazendo campanha 4 anos. Exatamente. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro do seu programa que você tem apresentado, que eu sei, pelo que eu tenho visto, tenho te acompanhado, não são propostas politiqueiras, Não. são propostas que
podem... Viáveis. Exatamente. Todas são viáveis. Eficazes e efetivas, ou efetivas e eficazes. São eficientes e são eficazes. Né? Ou seja, fazer com o menor custo possível. Isso. Inclui também o idoso, não inclui? Inclui, sempre, claro. O atendimento ao idoso também é muito ruim, né? Eu vejo isso... Assim, são dois polos, é o início da vida e o final da vida, que estão bem negligenciados. Muito ruim. Então, se você for olhar o atendimento do idoso na segurança pública, nas delegacias, basta ir para entender. Sim. Né? Como é que alguém pode dizer que aquilo está bom? Né? É porque o pai da pessoa não está precisando, o avô da pessoa não está precisando. Assim, não é possível. E assim, a gente já teve em outra ocasião, e eu falei, e eu vou falar novamente, apesar de que eu queria ouvir de você, mas você concorda comigo. Esses dois grupos, criança e adolescente e o idoso, não votam. Lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Não votam, então sendo extremamente negligenciados. Isso entristece a gente por demais. Assim. As crianças, a educação de base. Sim. A educação de base não tem aquele fortalecimento que os outros países do pós-guerra fizeram, ou da década de 60 para cá. Olha a Coreia como é que está hoje, Sim. a Alemanha destruída, o Japão, todos investiram em educação de base. O brasileiro não entende isso. Ele não sabe que o principal é a educação de base. Eu falo para o pessoal assim, eu não sou daquela educação inicial lá, mas aquele professor de educação inicial, ele é mais importante do que eu. Na verdade, ele é. Afinal de contas... Eu vou pegar o resultado dele, ele não vai pegar o meu resultado. Exatamente, ele existe. Eu vou pegar o resultado que ele fizer. Só por que ninguém investe ali? Porque criança não vota. E aí vai ter tempo para esse político colocar na cabeça do menino de 15 anos que não sabe escrever ainda, que ele está incluído na educação. Meu Deus. Ele está na educação, só que ele não sabe escrever. Ele chegou, eu recebo aluno no Instituto Federal, já recebi vários alunos que não sabiam escrever, não sabiam matemática básica. Nosso pai. E ele entrou, ele está lá. Porque quando você vai no ensino fundamental, ele foi sendo empurrado. E esses níveis de educação de base, educação do ensino médio, isso é município e estado. Isso tem como um vereador, um deputado, trabalharem para melhorar. Ótimo. Além do que a gente já falou aqui, alguma outra proposta que eu não saiba que você queira enfatizar aqui? Tem, claro, mas são muitas coisas, né? Não tem como falar. Não tudo sei, aqui. O tempo também é curto. Um projeto que está pronto já tem tempo, que foi feito por peritos, não foi feito por uma pessoa apenas, teve a participação ativa do sindicato, dos peritos, né? É a autonomia da perícia criminal. Tem uma lei 2030, uma lei federal, que diz que a perícia criminal tem que ser autônoma. 20 unidades da federação, a perícia já é autônoma, ela está fora da Polícia Civil. Nós estamos errados, estamos indo na contramão do Brasil e do planeta. E o governador sabe disso, os governadores que passaram, essa alternância, né, de governos que a gente tem sempre, eles sabem da situação caótica da perícia, que além de tudo tem o pior salário do Brasil. É bom explicar isso. Sim. Nós treinamos peritos para outros estados. O Espírito Santo é um dos maiores treinadores de peritos para outros estados. O cara entra no concurso e já faz concurso para outro estado para ganhar 3 vezes mais e fazer exatamente o que ele faz aqui. Quando o perito começa a ficar bom, depois de 3, 4 anos, ele vê que ele ganha muito menos que o colega dele na fronteira e ele faz concurso. E a gente entrega o cara prontinho para ele lá. Então, esse projeto está pronto. Nós temos projetos que embarcam, colocam a valorização, projetos que são importantes para a valorização da Polícia Militar, né? Porque tem muitos PMs me dando apoio e eu dou aula há muitos anos, há 15 anos, né? Eu digo para eles que o colete é importante, a viatura é importante, a estrutura de trabalho, pistola, fuzil, tudo isso é importante em qualquer lugar do planeta. Mas eles não pagam conta com isso. Então, tem que valorizar o profissional que está ali arriscando a vida dele pelas pessoas. Ele todos os dias sai de casa com uma chance de morrer muito maior do que a gente, Sim. do que todos os outros, que eu sou da Polícia Técnica. É uma profissão de risco, né? É muito risco. O policial militar é a profissão de maior risco das polícias, a gente sabe disso. E eles têm que ser valorizados da forma correta. Isso está errado, entendeu? O Espírito Santo não é um estado pobre, o PIB do Espírito Santo não é pequenininho, entendeu? E não tem condição de um policial militar no Espírito Santo ganhar tão a menos que estados que têm um PIB muito menor. Ou seja, estão
sendo deixados de lado. É importante falar isso. É o que Esse entristece projeto a gente, também né? faz parte. Temos que ver isso. Uma outra coisa importante é o uso racional do espaço público ocioso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos municípios... Achei o tema interessante. Eu fiz pesquisa em escolas municipais, por exemplo, gigantescas, que elas têm 1 ou 2 turnos ocupados e tem pelo menos um turno inteiro, um monte de escolas, tá? Um turno inteiro vazio. Mas tem conta de luz, tem limpeza, tem segurança lá, ou seja, não é utilizado. E, ao mesmo tempo, nós temos profissionais que não conseguem mão de obra próximos a essas escolas. Eu conversei com gente que é dono de padaria, o cara não consegue padeiro. Aí o padeiro dele, ele tem uma padaria em Vila Velha e o padeiro dele mora na Serra. Nossa. Não tem mão de obra. O cara precisa de uma secretária naquela região, não encontra porque só encontra longe. Tem que ser feito um link, é uma forma inteligente de fazer as coisas, né? Não é fazer por fazer, colocar um monte de vaga para os outros olharem aquilo. É fazer uma pesquisa com os empresários e o Estado entra com o espaço ocioso, com a segurança, com a limpeza, com a iluminação, que é muito importante, e faz uma parceria com esses empresários para treinamento de mão de obra. Nossa, muito Então, bom. Muitos podem fazer isso. Tem como fazer esse link, entendeu? Dá trabalho? Dá. Mas tem como fazer? Tem. Com custo mais baixo? Claro que tem. Falta o quê? Falta de vontade política. Exatamente. Falta de vontade muito política. Mais fácil pintar uma pracinha, muito mais... Tudo, coisas que são muito mais fáceis. Exatamente. Porque aí a pracinha chama a atenção de todo mundo está vendo, mas assim, tem coisas que precisam ser feitas que às vezes não precisa publicidade, precisa realmente a força, o desejo político de, afinal de contas, foram eleitos para aquilo, né? Exatamente. Servidores públicos para melhorar o Estado, as comunidades e as cidades daquele Estado. Uma outra coisa importante é que ninguém explica, eu já perguntei isso há muitos anos, sou professor há 25 anos, por que o planejamento... Bodas de ouro, né? Bodas de ouro. Por que o planejamento, o meu planejamento, que sou professor do Instituto Federal, ele é o dobro mais importante do que o planejamento do professor do Estado. Por que chamam que é o dobro? Porque eu tenho uma aula para um planejamento, isso é correto. O professor do Estado tem 1 para 2. Então é estranho, né? Por que o dele ele tem a metade do tempo que eu tenho? Sim. E por que o professor de município, também ninguém explica, em alguns municípios ele tem um planejamento para 5 aulas? É um absurdo, o cara não vive. E se ninguém fala. Porque se ele trabalha igual um louco, às vezes em 2 períodos, tem que levar tudo para casa, porque ele não tem como planejar, e fica sábado e domingo trabalhando. E ganha uma mixaria. Isso. Às vezes esquece um pouco do lazer da família, que precisa de dar uma atenção, porque tem que focar naquilo ali. Então, da mesma forma que eu não posso melhorar a segurança pública sem valorizar de verdade o profissional da segurança pública, com salário também, que é importante, eu não posso melhorar a educação de verdade se não der melhores condições de trabalho para o professor de ensino de base e não der estrutura de trabalho para ele e salário. Ele tem que ter salário. Isso é importante, gente. Tudo passa pelo salário também. E ninguém toca nesse assunto. Como Tudo se o professor fosse dar aula por amor apenas. Que ele tem amor, tem a vocação, melhor ainda. Ótimo. Mas ele não... Vai ter uma casadinha, Exatamente. Bom salário com a vocação e o amor àquela profissão. É importante o amor, é importante a vocação para dar aula. Mas precisa ter, né? Mas isso não paga a conta. Não. Esse professor, ele tem que pagar a conta com dinheiro. Então, que tenha vocação, que tenha o dom, amor pelo que faz, ótimo. Mas o Estado tem que fazer a parte dele, tem que pagar esse cara de forma correta. Sim. Porque senão, até mesmo o amor, a motivação, o que o impulsiona a ser professor, também vai chegar um momento que ele vai perder essa motivação, porque ele precisa pagar a conta e vai sair daquela área e vai para uma outra, que talvez ele não se realize profissionalmente, mas precisa botar pão dentro de casa, precisa botar comida dentro de casa. Mas é uma demagogia tão grande. Eu já vi governantes falando que professor tinha que dar aula por amor, por vocação. Aí você chega para um governante desse e manda ele dar o salário dele para as pessoas. Para ele governar por amor, por paixão. É ridículo, né? É muito fácil ele falar com a vida que ele tem, entendeu?
Faça o que eu... Como é que é? Tem uma Faça música, o que eu digo, mas não faça o que eu faço. tem até uma música antiga do Engenheiro do Havaí, faça o que eu digo, né? Isso Mais aí. ou menos isso. Corrupção. Então, corrupção. É importante falar disso, né? O brasileiro ainda vota em corrupto, né? Infelizmente. Sim. Ainda vota em pessoas que são corruptas. Para eu votar, eu sempre fiz isso. Há muitos anos. O candidato tem que ter 3 coisas sempre. Sempre. Ele tem que ser trabalhador, competente e tem que ser honesto. Ele pode ser menos em 2 delas. Ele pode ser menos competente que o outro, pode ser menos trabalhador que o outro, mas ele não pode ser desonesto. Ele tem que ser honesto. Sim. Não, eu não aceito desculpa para desvio de verba, porque quem desvia verba, quem pega uma rachadinha, quem pega um dinheiro quem desvia coisa para uma obra, isso tudo que a gente fala e esconde às vezes é corrupção. Tá errado. Tá errado. Não pode esconder o sol com a peneira. É certo, errado é errado. Então corrupção não tem lado, direita ou esquerda. Sim. Eu sei que tem gente da esquerda e direita que roubam, que A gente não pode são botar corruptos. panos quentes aqui, é Não uma pode realidade. botar panos quentes. Então, Raquel, político não pode ser corrupto. Ele fez um negócio em benefício próprio, não serve para ser político. Deveria ser assim. Devia ser assim, um princípio básico. Vamos pesquisar esse cara aqui. Primeira coisa que o cara tinha que olhar, se ele é honesto. Eu sempre fiz isso. Peraí, tem o desvio disso, teve o processo legal, ele foi condenado. Peraí. Eu não posso votar nesse cara. Para começar, eu não posso votar nesse camarada. E tem muita gente ainda que vota, que roubou, mas fez. Mas a minha vida estava boa. Não existe isso, né? Você acredita que eu tenho um critério, um dos critérios é a questão de saber se o candidato tem profissão, algumas outras coisas, e uma coisa que eu olho sempre, a declaração de bens dele. Show. Porque tem muita gente que você conhece do dia a dia e sabe que aquilo ali não está batendo com a realidade. É uma piada algumas declarações de bens de alguns candidatos. Esse ano mesmo eu já tive crises de riso, tá? Sim, eu já vi vários. Eu também faço isso de vez em quando para poder olhar, né? E as pessoas deveriam procurar isso e tá lá na mão, no celular, é só procurar. O que ele tem antes de entrar? O que ele tem depois dos 4 anos? Tem que ter compatibilidade. Sim. Alguma coisa está errada. A não ser que ele ganhe na Mega Sena. Pode ser, né? Meu Deus. A não ser que a esposa dele recebeu uma herança, que eu já vi caso assim. A mulher do cara recebeu uma herança e é casamento. Mas aí tá ali também declarado. Tá declarado, né? Mas a gente está vendo uma maquiagem tão grande que eu acho que há muito tempo eu não via isso, tá? Um monte. Mas o problema é que o brasileiro ainda não pesquisa. Não. Ele deveria pesquisar melhor o candidato. candidato. Na palma da mão ali, entrar Não TSE, pesquisa. Espírito Santo, Sim. digita o nome que você vai saber tudo que precisa. Aquele sabe? monte de papagaio falando que vai resolver tudo, que até papagaio fala, mas não resolve nada. Nada. Exatamente. Quem muito promete, nada faz, porque é cada um no seu quadrado. Você está falando aí daquilo que você vive, daquilo que você pode tentar fazer. Exatamente. Se você vier Só a falo ser do que eleito, eu posso né? resolver. Exatamente. Você não vai além. Eu não vou além do que eu posso. Isso aí. É isso. Tanto que as pessoas falam, você consegue fazer tal coisa? Uma vez eu fui dar uma palestra lá em Cariacica, numa universidade, e aí alguém perguntou um negócio e eu não me lembro qual foi a pergunta, são muitas perguntas depois da palestra. Sim. E aí alguém falou assim, o senhor vai ser candidato, né? Aí eu falei assim, porque tem palestra que eles perguntaram. Eu falei, vou. Na maioria eu não falei que ia ser candidato. Aí o cara falou assim, mas tem como fazer tal coisa. Aí eu fui e falei, não tem como não. Isso que você está falando aí é impossível. Porque fulano falou comigo. Eu falei, meu amigo, até papagaio fala. Os caras vão te falar para ganhar voto. Ele repete, papagaio repete tudo que escutou, né? Você tá querendo que eu te dê a resposta que você quer ouvir. Aí você vai e vota no cara. Exatamente. Só que ele não vai cumprir. Aí eu expliquei o motivo. Tecnicamente que não tinha como fazer. Quando chegou lá fora, olha que coisa interessante. Chegou lá fora, esse camarada, esse estudante de direito, inclusive, veio falar comigo, se o senhor for candidato, hoje ele tá me dando apoio. Ele me procurou. Coisa boa. Se o senhor for candidato, eu vou apoiar o senhor, porque todo mundo me conhece aqui em Cariacica e o senhor não tem ele até usou esse termo, aquela boca de veludo dos candidatos, porque o senhor falou na cara que não ia ter como resolver. Eu achei até estranho, que todos eles dizem que vão resolver, vão fazer, e o senhor respondeu e explicou por que não.
E eu já vi essa resposta tantas vezes diferente. Eu falei, pô, legal, cara. Ainda É bem porque eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, não que o que precisa ser ouvido, né? Dá para resolver? Quando alguém vem me procurar, da minha equipe, e fala, Chamon, fulano veio procurar. Aí eu falo assim, a causa é justa? É viável? Tem como resolver em 4 anos? Tem. Então vamos pegar a causa. É justa? É viável? E tem como resolver? A gente pega a causa. Você tem o pé no chão, muitos não têm, né? É. E assim, na questão da corrupção, eu vou torcer para que você seja eleito. Isso aqui não é... Estou te bajulando e você, fora das câmeras, você sabe, já me conhece um pouco. Eu sei que você vai enfrentar muita barreira. Sim. Tá? Então, prepara aí, vira homem de aço, porque eu sei que vai ter muita gente querendo aí... Destruir. Exatamente. Destruir reputação, virou moda isso, né? Arrebentar a reputação das pessoas. É o que eles mais fazem. Pega alguma coisa e distorce. Eu já vi isso. Eu sei que depois de tudo isso que a gente conversou aqui, se eu quisesse, a gente pudesse, eu sei que sua vida está corrida, eu também estou com a minha vida corrida, eu queria falar muito mais com você. Mas eu sei que você vindo a ser eleito, eu sei que muita coisa boa vem por aí. Estou torcendo que... Sabe? Que muita sim. coisa boa. E eu queria, antes das considerações finais, eu queria agradecer por você ter aceito esse convite, não da Raquel pessoa física, mas do Instituto, porque a gente está fazendo um serviço de utilidade pública, mostrando para os pais, para as mães, para os familiares, que nós não podemos mais errar na escolha dos candidatos no dia 2. Tem gente que na hora de votar achou um santinho no chão e não tinha ninguém para votar. Não estamos nessa... Chegou um basta nisso aí. Você tem que ir consciente em quem você vai votar. Né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Nós vamos disponibilizar depois esse nosso bate-papo aqui no Instagram do Instituto, infânciaprotegida.oficial. Também acredito que você vai disponibilizar nas suas redes também. Sim. E, em nome do Instituto, a gente também diz que nós estamos à disposição. Conte conosco, porque todos os candidatos, independente de qualquer coisa, se é para o bem da coletividade, a gente tem que dar as mãos. Sim. Concorda? Eu queria que agora você fizesse as suas considerações finais. Então, Raquel, já participei de vários podcasts, né? Me chamaram para outros podcasts. Todos eles têm perguntas interessantes, têm um viés, né? O seu caso é da Infância Protegida. As perguntas são muito interessantes. Eu nunca fugi de um podcast porque tem que responder mesmo. A gente tem que responder as perguntas, que são importantes, né? As pessoas precisam saber. Claro. Né? Eu queria lembrar as pessoas que eu entrei ali que eu tenho que falar, né? Eu entrei nesse meio agora por conta dessa temperatura política que nós temos hoje, né? Ou seja, o meio político hoje propiciou uma razão para eu aceitar ser candidato. Então, as pessoas estão escolhendo mais candidatos técnicos, estão escolhendo mais pessoas preparadas, que se qualificaram, que estudaram as suas áreas. É muito importante o político ter sensibilidade, claro que sim, gostar de pessoas, gostar de gente, claro. Mas eu sou a favor da capacitação, qualificação. A pessoa tem que estudar, ela tem que sentar e estudar as suas áreas para fazer projetos viáveis, não politiqueiros como sempre foram feitos. Então, eu entrei para ganhar. Eu entrei nessa luta para ir até o final. Estou tendo o apoio de muitos estudantes que eu não vejo há mais de 20 anos, estão entrando em contato comigo agora. É emocionante as declarações que eles colocam lá na rede social, o engajamento que eu tenho, que eu não sabia que existia essa métrica, que eu nem tinha rede social. É considerado um dos maiores de todos os candidatos, por conta do engajamento desses estudantes, dos PMs que estão me dando apoio, os policiais militares, policiais civis, os alunos, tem professores me dando apoio, empresários, tem muita gente querendo uma política nova, uma política que não é aquela política de anos anteriores, né? Aquela coisa que é a treva, que eu chamo que é a política que só trouxe prejuízo ao país. Eu sou um defensor da política bem feita, do melhor serviço público entregue às pessoas com o menor custo possível.
Tem como fazer? Tem. Tem que ter equipe técnica, equipes boas, pessoas querendo fazer projetos bons, tá? Então, se não tiver um candidato a deputado estadual, se tiver, que seja bom, tá? Torço que seja bom, mas se não tiver um candidato a deputado estadual, Perito Chamon 44007. Perito Chamon 44007. Muito obrigada, e eu espero dia 2, no final do dia, ter teu nome lá como vencedor, se Deus quiser. Deus quiser. Tá? E conte com a gente sempre. Valeu.